Boa tarde, meu nome é Renato Lax, eu sou médico especialista em clínica médica e geriatria pela Escola Paulista de Medicina e faço parte do corpo clínico dos principais hospitais de São Paulo, entre eles o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês, entre outros. E venho aqui continuar a nossa série sobre coronavírus. Peço que você se inscreva no canal, assim vai ser atualizado sobre todos os novos vídeos que a gente venha fazer, sobre essa série e sobre outros assuntos de saúde. O primeiro vídeo da série a gente falou sobre a importância do Covid-19, da doença causada pelo coronavírus, e agora iremos falar sobre um dos temas mais polêmicos, quarentena. Então, inicialmente, vamos diferenciar quarentena de isolamento. Isolamento é quando o indivíduo está com sintomas, ele está com a doença e eu peço para ele ficar isolado até que passe o período de transmissibilidade. Então a criança está com conjuntivite, eu peço para ela ficar 7 dias isolada para não passar para as outras crianças. O isolamento ele é indiscutível, ele é necessário e todo mundo concorda com isso. E quarentena? Quarentena é quando o indivíduo teve contato com alguém com a doença ou esteve na cidade que é o epicentro do Covid, atualmente os Estados Unidos, mas antes era a Itália, antes a China e várias cidades que já têm transmissão comunitária, como São Paulo. Então a pessoa teve contato com um caso confirmado, com a cidade que tem muitos casos, e eu peço para ela ficar isolada durante o período de incubação da doença, para que eu venha a saber se ela vai ter a doença ou não. Isso é a quarentena. Existem 4 doenças que a Vigilância Sanitária Internacional já propaga a quarentena, que é varíola, peste, febre amarela e cólera. E agora, o coronavírus. O deputado Osmar Terra, que já foi secretário de Saúde, colocou mais polêmica ainda nesse assunto, numa entrevista recente. Ele coloca que ele foi secretário de Saúde na época do influenza, né, em 2008, 2009 principalmente, e que ele propagou que não fizessem quarentena, apenas isolamento dos casos, e que isso deu certo, porque a única forma de combater uma epidemia é quando mais da metade das pessoas está imune. Ele está certo nisso, nesse conceito ele está certo. A gente tem 2 formas de tornar essas pessoas imunes, que é a imunização passiva, pegando a doença, ou imunização ativa, que é aplicando a vacina. E quando metade das pessoas está imune, a epidemia termina. E qual é a particularidade do coronavírus? Por que o coronavírus não se encaixa em nada na frase do Osmar Terra? Ele não se encaixa em nada, porque a influenza, no auge da epidemia, foram 9 mil casos. E o coronavírus vão ser 80% da população. Então, se 80% da população tiver coronavírus, os hospitais não vão dar conta. Por isso que a comparação ela não é possível. E se a estratégia for a mesma, vai acontecer um desastre. Um estudo do Imperial College de Londres mostra uma estimativa que se nós não fizermos nada para precaver, para diminuir o pico da epidemia de coronavírus, vão haver 1.100.000 óbitos. E com as atitudes que a gente pode fazer, com essas atitudes precoces, estima-se em algo como 45.000 óbitos. Então, que existe a necessidade de atitudes como quarentena é indiscutível e que a comparação com a influenza ela é inadmissível neste momento. Óbvio que a vacina para a influenza, para impedir uma outra epidemia agora é muito importante, mas a questão do coronavírus, como vocês viram no primeiro vídeo, e quem não viu pode assistir, não é a letalidade dele. A questão é a saturação do sistema de saúde, não vai ter vaga para tratar as pessoas. Então, essa que é a importância da quarentena. Então, primeiro, vem a questão, vamos fazer uma quarentena vertical, o mundo não pode parar. Os idosos são grupos de risco, ficam em casa, e os jovens vão para a rua, contraem a doença, ficam imunes e acabou. Isso, infelizmente, não é verdade. Alguns países tentaram, a Inglaterra tentou, a Itália tentou, eu cheguei a acreditar, mas na prática a gente tem que diferenciar caso grave e letalidade. E o jovem conta por 40% das internações. Isso é estatística brasileira. Dos 3.000 e poucos casos que temos até o momento,
A estatística brasileira mostra que 40% das internações são de jovens. Lembrando que a doença é subnotificada porque a gente não faz diagnóstico de caso leve. Então, se o problema não é a letalidade da doença, e sim a saturação do sistema de saúde, não adianta colocar o jovem na rua porque o desastre vai ser o mesmo. Por isso que o lockdown vertical não vai dar certo e esses países voltaram atrás porque não estavam diminuindo a saturação do sistema de saúde. Outra possibilidade, o que sobra de verdade é o lockdown horizontal. O lockdown horizontal vai ficar todo mundo em casa, então só o que é essencial continua. Esse é o que diminui o pico da epidemia. Isso não diminui a epidemia. Então, tem gente que me liga e fala, puxa, mas eu não saí de casa, como eu estou com a doença? Tá sim, a gente em casa pega resfriado, o coronavírus é o segundo vírus que mais causa resfriado. E a maioria dos casos é leve. A questão é que com o lockdown horizontal, menos gente pega ao mesmo tempo, e isso permite que o serviço de saúde dê conta. Então, essa que é a ideia. Então, lockdown horizontal é a melhor conduta médica. Problema, a questão é financeira. Então, existem estudos que mostram que o PIB do país ele vai cair 2% ao mês por mês de lockdown horizontal. É muita coisa. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil vai ter uma queda de PIB de 4,5%. Então é óbvio que isso é um problema sério. Esse desemprego já começou, a gente vê notícias, Viação Cometa demitindo 30%, laboratórios de Campinas. Então esse processo de demissão ele já se iniciou e é um problema sério. Qual é a alternativa? Então, primeira alternativa, vamos fazer imunização de rebanho, vamos então deixar todo mundo pegar a doença. Eu já expliquei que isso seria uma tragédia, as estimativas falam em 1.100.000 óbitos, o que tem, além do custo humano, o custo econômico, você perdendo pessoas em idade ativa também tem um custo altíssimo, e o custo emocional é pior ainda, né? Então é um número de óbitos assim de épocas de guerra, a gente não pode lidar com isso, acho que não é um luxo que a gente pode correr o risco. Outras alternativas, vamos ver países que estão dando certo. Tem 3 países que têm sido um sucesso no combate ao coronavírus. É o Japão, a Coreia do Sul e a Alemanha. As estratégias são muito parecidas. Vamos começar com o Japão. O Japão não está fazendo quarentena generalizada. O Japão apenas fechou escolas para as crianças não levarem as doenças para os avós, os pais. E, inclusive, teve o Festival da Cerejeira de 22 de março, que o governo se manifestou pedindo para as pessoas irem menos, de tanto que havia lotado. Mas o governo nem citou o coronavírus nesse aviso, porque era gente demais na rua, aglomerada no Festival das Cerejeiras. E por que eles estão tendo sucesso? Eles estão tendo sucesso por 2 motivos principais. Primeiro, eles fazem exame de todo mundo e eles conseguem identificar os casos e fazer um isolamento mais correto. Segundo, eles têm muito leito hospitalar. O Japão tem uma média de 13 leitos para cada 1.000 habitantes, enquanto a Itália tem 3 vezes menos do que isso. E o Brasil, para uma comparação, tem 2 leitos para 1.000 habitantes. Eles têm 13 leitos para 1.000 habitantes. Então, se o problema do coronavírus é saturação de hospital, eles estão numa situação muito mais confortável do que a média e eles fazem um isolamento muito melhor. Além disso, existem questões culturais. O japonês, quando ele tem sintomas virais, ele já se isola, ele já usa máscara, eles não se abraçam como outras populações. Então, essas questões culturais podem ajudar, mas países que já têm essas questões culturais, como a Inglaterra, estão tendo o problema da epidemia igual países com uma situação pior. Então, não é só a questão cultural, é principalmente número de leito em hospital e isolamento mais eficaz. Coreia do Sul, mesma coisa. A Coreia do Sul, todo mundo que tem contato com um caso tem que fazer o teste é feito até em sistema de drive-thru. E para ter uma ideia do isolamento, se você está em isolamento e se descobre que você está na rua, a multa chega a $2.500. Então, teste em todo mundo, leito hospitalar em quantidade maior
esse que parece a fórmula de sucesso desse país. A Alemanha, 25 mil leitos de UTI. Só para se ter uma ideia, a Inglaterra tem menos de 5 mil. E a Alemanha está apostando também em teste em todo mundo. Então a Alemanha está fazendo na ordem de 500 mil testes por semana. Problema, a Alemanha faz o teste por PCR, igual ao Brasil, e eles estão vendo que o teste vai faltar e já estão pensando em outras alternativas. Mas até este momento, o que esses 3 países nos ensinam é que a receita para a gente ter um sucesso, talvez sem tanto impacto econômico, é testar muito, isolamento eficaz e vaga de hospital. Isso é o que a gente precisa. No Brasil, nesse momento, está se providenciando mais testes. Então, tem vários testes por anticorpo, que é muito mais barato do que a PCR, que estão sendo avaliados pela Anvisa. Existem empresas como a Vale, que já diz que vai doar 5 milhões de testes. E em coisa de dias a semanas, a gente deve começar a testar mais gente. Porque para que o isolamento dê mais certo, teria que testar muita gente, o que o país ainda não é capaz. Leito hospitalar, existem hospitais de campanha que estão sendo feitos, e questão cultural também de se respeitar esse isolamento. Então a mensagem neste momento é esta: o lockdown ele é necessário, neste momento a única possibilidade do Brasil é horizontal, mas algo tem que ser feito para melhorar o isolamento, melhorar outras medidas, porque o lockdown horizontal correto não é curto, ele é longo. E vamos acompanhando, você pode nos acompanhar também pelo Twitter, que é @laxrenato. Eu vou atualizando sempre que possível. E os próximos vídeos serão opções de tratamento para o coronavírus e como está a pesquisa de vacina. Espero que tenha gostado, se assine o nosso canal e obrigado. Um abraço.